Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E antes de eu ler aqui o e-mail, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é a Bioma Brasil. A Bioma Brasil é uma empresa que trabalha com produtos 100% naturais. Então você tem argila branca, argila vermelha, o óleo de macadâmia, o óleo de copaíba, e aí você monta o kit, a argila mais o óleo. Você vai fazer essa mistura, vai passar no seu rosto, você vai ver o resultado que você vai deixar. A sua pele vai ficar mais clara, tira manchas da pele, você reduz as marcas de expressão, você deixa a pele muito menos oleosa, então você faz o controle da oleosidade da pele, entre muitos outros benefícios que você pode visualizar acessando o site biomabrasil.com. biomabrasil.com. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, descobri seu e-mail no YouTube e percebi a positividade e objetividade que você passa para as pessoas. Achei muito legal, sei o que você vai dizer da minha história, mas mesmo assim queria uma dica como captar mais homens com problemas. Pera lá. Como captar mais homens com problemas? Deve ser como não, né? Como não captar mais homens com problemas. Minha história não tem volta, mas foi algo que mexeu com o meu emocional. Fiquei doente e deprimida e me deixou perplexa. Como me deixei enganar e tem muita história parecida com a minha. Tem uns 4 meses que conheci um rapaz por uma rede social e começamos a conversar e ele se mostrou ser uma pessoa legal. Uma pessoa que sempre idealizava e tinha um papo e pensava como eu. Tínhamos muitas coisas parecidas, tudo foi rápido. Morávamos em outra cidade e ele pagou uma passagem para conhecer ele e toda a família dele. Nossa, já vai colocar família? Logo de cara assim? Mas tinha um pequeno problema. Ele era separado e a ex tinha deixado ele há 10 meses. Um casamento de 13 anos que ninguém sabe o porquê. E um dos áudios dele mostrava o que ele queria construir. Um dia me mandou um áudio e me assustei. Ele começou a chorar, que tudo era duro para ele e isso me deixou com o pé atrás. Desde então, esse sinal me deixou mais viva. Mas mesmo assim quis conhecê-lo, porque ele tinha prometido que estava bem e como todo ser humano eu dei uma segunda oportunidade, porque deslizes acontecem, sei que era um sinal, mas quis dar essa chance de tentar e pensava eu, que poderia ter sido um dia que ele não estava bem naquele momento e que teria passado. Parecia bem equilibrado e tal, menos nesse dia que mencionei. Tá, você está querendo dizer que ele parecia ser uma pessoa super equilibrada, tal, menos nesse dia aí que ele, surtou e, enfim, desabafou e chorou e falou que nada dava certo para ele. Isso tem razão, né? A gente não pode julgar uma pessoa por causa de um momento, às vezes, né? Que é o que a gente mais faz, na verdade, né? Às vezes a gente acaba julgando a pessoa por causa de um momento, assim, eu acho que todo mundo pode ter um momento de mau humor, um momento de fúria, um momento de explosão, um momento de total desânimo. Então, claro, todos nós estamos sujeitos a isso. Então, acho que aqui, foi um sinal, né? Talvez você esteja agora acreditando que esse era um sinal, porque talvez o que você vai relatar daqui para baixo agora vai mostrar que, ele era uma pessoa que ainda estava conectada na ex, sabe? Mas você só conseguiu chegar nessa conclusão porque você teve outros parâmetros. Naquele dia que ele chorou e falou tudo aquilo, não tinha mesmo, não é, gente? A não ser que houvesse outros fatores ali, mas se não, a gente pode ter achado que era uma situação específica, uma situação pontual ali, né? Sem muita referência a outras coisas. Viajei e fiquei um mês com ele.
No início maravilhoso, e ele queria que eu contasse a minha família sobre ele e eu achava cedo. Conheci toda a família dele e por lá a família estaria com ele. Hã? Dá para entender isso aqui, gente. Conheci toda a família dele e por lá família estaria com ele. Quando resolvi contar as minhas... Desculpa, gente. É que as pessoas escrevem muito errado às vezes, né? Então, não sei se na ânsia de escrever, então vem muitos erros aqui. Então, fica difícil a gente interpretar. Quando resolvi contar a minha, as coisas começaram a mudar. Quando você resolveu contar a sua família, é isso? Quando resolvi contar a minha, deve ser a minha família, né? Já que você não tinha contado ainda para sua família, então não tinha apresentado ele para sua família, deve ser isso. As coisas começaram a mudar. Comecei a procurar emprego na cidade dele. Na verdade, era outro país. Outro país? Tá, então provavelmente você mora numa cidade de fronteira com Argentina, Paraguai. E para trabalhar ali tem que ter papéis, evidentemente, né? Enfim, mesmo assim, procurei e com a ajuda da família dele e apoio. Foram inúmeros áudios dele, dizendo que estava bem e tinha superado a ex. Ele falava comigo 24 horas todos os dias, menos no horário de trabalho, e a partir dele, essa procura da minha pessoa. Tá. Partia dele de estar sempre procurando você, né? De estar vindo atrás. Ok. E no convívio, eu fazia tudo na casa. Mudei em 30 dias a vida dele por completo. Foram inúmeras coisas. Ele começou a chorar frequentemente e apresentava um grau de depressão, até que começou a defender a ex. E isso começou a me assustar. E da mesma forma, ele não deixava eu cuidar de minha vida, já que tinha dito que não queria, mas com isso... Tá, deve ser assim. Com isso, eu comecei a procurar um outro lugar para ficar. Conheço muita gente nessa cidade e já tinha viajado para o país e tenho experiência. E eu sempre quis fazer minha vida ali. E ele somente queria que eu voltasse para minha cidade. Ele não tinha como me sustentar porque estava trabalhando 4 horas e ganhava pouco e não me queria. Parecia uma outra pessoa. Quando ele via que ia me perder, voltava atrás das palavras lançadas e dava esperança outra vez como dupla personalidade e dizia: vamos tentar outra vez, mas eu já estava calejada e vivia com ele em um apartamento pequeno. Foi uma loucura e até hoje foi uma das minhas piores experiências que tive e depois disso resolvi mudar e pensar mais em mim. Ele me pediu perdão e a família também, que até hoje mantém contato comigo. Ele está fazendo tratamento psicológico e, na verdade, ele ama a ex e eu não posso ser tapa-buraco dela. Voltei para minha cidade sem entender nada. Não sei se o caso dele é de psicólogo ou psiquiatra, por que fazer isso? Tá, e aí termina o e-mail. Olha, minha querida, veja bem. Quando a gente entra num relacionamento, começa a conhecer uma pessoa, primeiro que quando a pessoa vem com muita sede ao pote, lembra que eu falei, nossa, mas já mostrou para a família. Quando a pessoa vem com muita sede ao pote, a gente tem que buscar colocar alguns breques ali, sabe? Porque muita sede ao pote pode indicar alguma coisa assim, muito impulsiva da pessoa. Então, pode ser que a pessoa não tenha problema nenhum com o ex e venha com toda essa pressa, e essa pressa pode indicar que a pessoa está muito carente, é aquela sensação de vazio, tá? Não é carência devido ao término, é carência realmente por se sentir sozinho. O desejo de ter outra pessoa. Então ela quer apressar tudo. Parece que então, quando a gente deu atenção para ela, quando a gente começou a conversar, foi uma conversa legal, aí a pessoa parece que ela quer, sabe? Ela quer compensar anos em dias. É mais ou menos isso. Então ela já quer apresentar para a família, ela quer, sabe, depois na outra semana já quer trocar aliança. Não vai ser legal quando tudo vem com muita pressa desse jeito. Ou essa pressa toda pode significar uma frustração amorosa anterior, que é o caso dele.
Então a pessoa estava totalmente frustrada amorosamente, totalmente, e aí ela vem e faz de nós um curativo. Ela vem com aquele pensamento, um amor só se esquece com outro. Só que ela não percebe que, na verdade, isso só vai prejudicar ela ainda mais. E vai nos iludir, porque assim, o desejo da pessoa de esquecer a outra, de esquecer a pessoa anterior é tão grande que ela não está fazendo por maldade. Então, não é que a pessoa age de má fé. Eu vou usar você, você vai ser o meu tapa-buraco. Então, não é feito com má fé. A pessoa realmente ela se empolga, mas é aquela empolgação no sentido de eu quero fazer e usar isso como uma distração para o meu sofrimento. Então, é um anestésico. Eu estou sofrendo tanto pela minha ex que agora, então, eu achei um anestésico para isso, né? Vai dar certo. Então, a pessoa muitas vezes não faz isso por maldade. Só que aí que tá. Diante desses fatos, diante destas questões, quem tem que ligar o alerta somos nós. Então, é o que eu disse. Não é por causa de uma crise que ele teve lá, naquele momento, que eu vou pegar isso aí e então julgar a pessoa como, não, se eu tivesse prestado atenção. Não, naquele momento eu não tinha ainda um panorama para eu poder realmente fechar um diagnóstico, entre aspas aqui, né? Fechar uma avaliação sobre a pessoa. Pelo contrário, eu corro o risco, se eu fechar uma avaliação por causa de um fato único, como esse, por exemplo, se eu fecho já uma avaliação, eu corro o risco de estar sendo extremamente injusto e estar tirando conclusões extremamente precipitadas. Agora, depois, né, eu vou lá, começo a conviver com a pessoa, e a história é outra. Aí eu vejo que a pessoa realmente está transtornada, está desequilibrada. E por quê? Aí eu descubro, porque realmente não esqueceu a ex ainda, estava me fazendo sim como tapa-buraco, não por pura maldade, mas o desejo da pessoa de superar aquilo. E para superar aquilo, ao invés dela fazer esse encontro com ela mesma, ela resolveu, né, querer me usar para ser o anestésico ou o curativo dela. Só que quando a gente percebe que a gente está sendo curativo, anestésico, que a gente está sendo uma distração para a dor da outra pessoa, se a gente chega nessa conclusão, tem que fazer isso aqui que você fez, minha querida. Eu não vou ser tapa-buraco da vida de ninguém, né? E aí você fala, não sei o porquê dele fazer isso. É o que eu estou dizendo, não é por maldade. Tá? Tem gente que engana a gente por pura maldade, mas tem outras que fazem isso e nem percebem que estão fazendo isso. Elas acham que elas estão fazendo o que é melhor mesmo. Elas acreditam que elas estão indo para o caminho certo e não percebem tantos outros processos que estão envolvidos ali. Você sabe que uma vez eu tinha terminado, não era nem relacionamento, tinha terminado uma coisinha que tinha mal começado. Né? Tinha mal começado. E eu terminei, tipo, com o rapaz, né? A gente não terminou, não era nem relacionamento, então não posso nem falar que terminou, porque a gente não termina uma coisa que nem tinha começado. Mas enfim, nos afastamos, nos distanciamos, mas assim, eu tava curtindo ficar com ele. Então eu fiquei um pouquinho, tipo, né? Nossa, né? Sabe, você fica aquele... Lógico, era muito pouco tempo, então não é que eu sofri. Mas sabe quando seu pensamento fica na pessoa ainda? E aí, passado uma semana, tinha um cara que estava conversando comigo fazia tempo, antes de eu conhecer esse cara. Tanto que depois, quando eu conheci esse cara, que eu fiquei com esse cara e tal, eu não falei mais com aquele outro. E depois, né, esse outro voltou a falar comigo. E aí já fazia uma semana que eu já tinha me afastado daquele, ainda estava pensativo, tava... E aí eu falei, não, eu vou sair com esse cara. Eu vou sair com ele. Aí ele já fala comigo, já falava comigo, depois a gente se afastou, agora ele voltou a falar comigo, não, vou sair com ele. E eu saí com ele. E aí no outro dia ele super empolgado, mandando bom dia, mandando boa tarde, perguntando não sei o quê. E eu falei, não vai rolar. Aí ele perguntou pra mim, ele falou assim pra mim, né? O cara falou assim, viu, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente saiu ontem, a gente ficou tal, e só vai ficar nisso?
Só vai ficar nessa saída ou pode ser que aconteça mais alguma coisa? Eu falei para ele, olha, meu querido, se eu continuar ficando com você, eu vou usar você como um curativo para uma situação que, né, foi uma situação que eu estava gostando da pessoa, gostando de ficar com a pessoa, não tinha nada com ela ainda, mas, né, me deu uma balada, assim, então eu vou usar você para querer cobrir essa outra situação e eu não acho justo com você. Não é justo. Então, você tá vendo? Eu consegui me autoavaliar. Agora, muita gente não consegue fazer essa autoavaliação. E não é por maldade. Você tá entendendo, gente? Muitas pessoas não vão conseguir detectar isso. Olha, se eu ficar com essa pessoa, eu vou ficar, na verdade, e vou fazer dela um curativo. Vou falar que eu gosto, vou falar que não sei o quê, tá? Porque é minha ânsia de querer, não é, tapar o sol com a peneira. É a minha ânsia de querer, então, colocar outra coisa no lugar disso aqui. Só que não adianta. É como se eu tivesse colocado um tapete em cima da sujeira. A sujeira fica aqui. Por fora parece tudo muito bonitinho, mas ali embaixo tem sujeira. É um ambiente propício para a proliferação de muitas bactérias. Ou seja, quando eu coloco um tapete, quando eu tampo alguma coisa para querer esconder outra, ao invés de resolver, eu crio um ambiente propício para que essas coisas proliferem ainda mais. E amanhã ou depois elas vão, sabe? Elas vão aparecer de uma forma ou outra. Então, por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade, tanto quando acontece com a gente, em relação a isso, eu usar outra pessoa, quanto quando somos nós que percebemos que estamos sendo usados. Então, se a gente percebe que a gente está sendo usado, cuidado, não vá já julgar a pessoa, porque você está me usando. Talvez a pessoa não tenha consciência, como eu já deixei claro aqui, a pessoa não tem consciência que ela está te usando. Ela acha que isso é o melhor mesmo. Por isso que, diante desses fatos, a gente sempre tem que buscar desenvolver isso, né? Esse conhecimento, essa postura, para que a gente saia, para que a gente drible essas situações com maestria. E aí a gente possa viver com mais, né, sabedoria. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre o treinamento emocional, a gravação privada que não tem fila de espera, você já recebe a análise do seu caso no outro dia, sobre o meu site, os meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, é só você olhar aqui na descrição do vídeo. E claro, me acompanhe no Instagram, é só você digitar André Massolini e você já me encontra lá no Instagram. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.